Hey, folks! Samurai aqui, a pedidos do meu querido amigo Edilson, vamos falar sobre respiração. Ele perguntou sobre a respiração 3D. Fale sobre respiração e tridimensionalidade, respiração 3D. Vamos abordar um pouquinho sobre toda essa lógica, como a gente pensa a respiração. Primeiro, vamos entender a respiração como um processo vital do corpo. Certo? É um processo porque o nosso corpo necessita de energia. Essa energia se dá através da oxidação do carboidrato, por exemplo, ou da gordura. Se é uma oxidação, ela é feita com o uso do oxigênio. No sentido literal, então, é oxigênio para dentro, entra na corrente sanguínea, oxida lá os substratos energéticos e devolve CO2 para fora. Mas a gente pode pensar no sentido figurado, que são coisas que colocamos para dentro e coisas que colocamos para fora. Essa é uma relação da respiração com o universo, tá? E com o nosso universo enquanto eu, que é um universo paralelo, ou o universo enquanto todo. Ela é feita de forma inconsciente, ou seja, eu estou aqui falando, eu não estou preocupado com a minha respiração, se ela entra, se ela sai, que hora ela entra, que hora ela sai. E isso nos lembra o quê? Movimento. Movimento é feito inconsciente também. Ou seja, eu quero colocar o braço para frente, eu não fico dando ordens para o meu corpo. Use o seu ombro numa flexão até tantos graus, com uma rotação interna de tanto, uma extensão do cotovelo de X, uma supinação da mão de Y. Não, eu só quero dar a mão para você, só isso. É só isso que sai, eu penso. Às vezes eu nem penso nisso. Eu vejo você, naturalmente eu estico a mão, porque também já é um comportamento padronizado. Então, como tudo no corpo, a respiração não é diferente. Ela trabalha no sistema de inconsciente. Também ela trabalha dentro das características que a gente tem aqui como os princípios do load explode. Então eu faço um load, que é a entrada de ar, para depois fazer um explode, que é a saída do ar. Ou vice-versa, podemos pensar ao contrário. Será que o load é a saída do ar, para o explode ser a entrada do ar? Também dá para se colocar assim. Quem vai definir isso? Depende do contexto. Como tudo aqui é definido por contexto. Respiração tem uma característica. No corpo humano ela é realizada de duas formas. Pelo nariz ou pela boca. E quando o ar entra, ele vai expandir a nossa caixa torácica e vai expandir a nossa barriga. Muitas vezes algumas pessoas são limitadas embaixo, então quando entra o ar ela expande aqui em cima. E muitas vezes, se a gente aprender a fazer isso, que vai tornar mais eficiente, expandir a nossa caixa torácica para baixo e para frente, a gente vai ter uma capacidade de fazer essa respiração diafragmática e com isso vai tornar a respiração mais eficiente ainda. Porque quando a gente faz só no peito, o que acontece, quando eu vou expandir meu peito aqui, eu contraio a barriga aqui embaixo. E ao contrair a barriga aqui embaixo, eu fecho esse espaço para o ar entrar. Então o que eu tenho que tentar fazer é, ao mesmo tempo que eu vou jogar isso aqui para fora e para os lados, eu vou jogar isso aqui para baixo e para frente também. É um pouco diferente do que a gente está habituado. A questão é, pensando em tridimensionalidade, pensando em movimento, eu tenho que sempre pensar como eu posso ser mais eficiente. E aí eu vou ter que estudar a respiração em diversas formas. A gente pode trabalhar com a respiração de um modo consciente, ao ponto de ensinar o nosso corpo como fazer, para algum momento ele saber fazer isso sozinho. Então eu posso trabalhar... Respiração ela tem frequência, então ela pode estar mais rápido ou mais forte. Então quando a gente tem uma demanda maior energética, você percebe que uma das respostas do corpo é aumentar a frequência respiratória. Então a gente pode pensar em também trabalhar com essas frequências respiratórias. Então eu posso ficar pensando em como que eu posso fazer para trabalhar com uma frequência respiratória muito alta. Então, ou só pela boca. E posso fazer exercícios, qualquer exercício que seja, pensando nessa mesma forma. Então eu vou fazer um agachamento com a frequência do nariz numa frequência mais alta possível. Parece um cachorrinho, né? E posso pensar na frequência nariz-boca. Ou ao contrário, boca-nariz. Então são trabalhos que a gente pode desenvolver. Podemos fazer exatamente o oposto. Posso pensar em inspirar. E soltar. No mergulho, por exemplo, eu faço mergulho. No mergulho é muito interessante que você inspire mais rápido do que você solte. Então quando você vai puxar a boca, você puxa por aqui, né?
Quando você vai puxar a boca, o ar do cilindro, você tenta fazer um ar bem rápido e solta num outro tempo. Que outra situação a gente acontece isso? Na natação. Quando eu puxo o braço para fora aqui, eu tenho pouquíssimo tempo para respirar. Por isso essas respirações são feitas com a boca. Nessa hora não dá para fazer puxar ar pelo nariz. Eu tenho que abrir a boca, pegar o máximo de ar que eu conseguir fazer. Até porque pela hidrodinâmica, o movimento da respiração é mais lento que o movimento aqui, ó. Então, quanto menos eu respirar, melhor. Do ponto de vista hidrodinâmico. Mas aí eu tenho que equalizar com a energia, com o cansaço, com a frequência que vai ser aumentada, com a capacidade de otimizar isso. Por isso que eu tenho que ser eficiente na minha respiração. Eu luto jiu-jitsu. Várias vezes eu não vou ter a condição de respirar que eu gostaria, porque eu posso estar tomando um estrangulamento, por exemplo, e esse estrangulamento vai diminuir minha capacidade de respiração. Então, quanto mais eficiente eu for nesses processos, melhor. Eu posso também sincronizar a minha respiração com o meu movimento. Então, eu posso pensar numa situação de load explode. Quando eu vou fazer um agachamento, ó, eu agacho e depois eu explodo. Então, eu faço load para baixo para depois subir. Nessa hora, eu posso pensar em fazer a inspiração junto com o load, ó, para fazer a expiração junto com o explode, mas eu posso fazer o contrário também. Eu posso descer expirando. Parece um pouco antinatural, mas se eu começar a desenvolver esse tipo de trabalho, olha, se eu for pensar que quando eu estou soltando ar, é como se eu estivesse murchando, ó. Eu estou fazendo load explode, porque quando eu solto o ar, eu faço esse load no meu corpo inteiro, você vê que ele vai cedendo, ele vai curvando, ele vai murchando. Eu estou fazendo todo um load aqui para depois criar um super explode. E eu posso sincronizar isso, fazer isso sincronizado com o movimento de load explode ou fora da sincronia do load explode. Então, como seria sincronizado? Aqui eu solto o ar enquanto eu desço. De alguma forma, eu tenho um favorecimento mecânico aqui para ajudar o meu corpo a respirar. Mas eu posso fazer esse trabalho ao contrário. Eu posso inspirar quando eu desço e soltar quando eu faço o explode. Vai acontecer isso muitas vezes. Por exemplo, você vai dar um soco, é muito normal você dar o soco e soltar o ar. Por quê? Porque não só de padrão energético que a gente vive, existe um padrão mecânico também. Então, nessa hora, se eu faço uma soltura desse movimento, soltando o ar nessa forma, eu posso tornar o meu corpo, às vezes, mais potente, no sentido de manobra de valsalva, por exemplo, e soltar, como se fosse uma bomba, como se eu apertasse uma bola e depois estourasse. Ou seja, eu gero uma energia, gero uma pressão interna, e a partir dessa pressão interna, eu posso usar ao meu favor. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que, para ser o mais funcional possível, eu tenho que ser o mais eficiente possível. Então eu tenho que trabalhar, saber respirar eficiente em qualquer frequência, se precisar ser, eu tenho que ser eficiente, se precisar ser bem devagar. Eu tenho que ser eficiente dessa forma. Se eu precisar quebrar a respiração com pausas, então eu inspiro e pauso. Respiro e pauso. Como eu também poderia fazer em 3 etapas. Inspiro, expiro, expiro, pauso, expiro, expiro, expiro. Então vamos lá. Então, toda e qualquer forma de eficiência que eu puder trabalhar e situações que eu posso trabalhar, então, não importa em que velocidade, em que sequência, em que frequência, eu tenho que ser eficiente. Então, para isso, eu preciso trabalhar em todo e qualquer cenário. É muito importante eu colocar os cenários de respiração dentro da nossa prática. E pensando na alta performance, os nossos treinos têm que ser sempre muito no limite. Se eu pensar, por exemplo, situações como natação, situações como luta, que você pode ter um problema com respiração, eu preciso muito saber lidar com o limite da respiração. Isso é muito eficiente nesse sistema. O sistema todo tem que funcionar muito bem. Outra coisa, em todo e qualquer esporte de alto rendimento, a gente vai ter a situação de recuperação. Então, por exemplo, às vezes a luta para, eu estou super cansado, eu tenho 20 segundos, o juiz manda arrumar a faixa, eu tenho 20 segundos para arrumar a faixa. Como eu posso fazer nesse instante para respirar
o melhor possível com a intenção de recuperar o mais rápido possível. Ou ao contrário, às vezes mando o adversário arrumar a faixa, porque a minha faixa está no lugar. Então eu posso aproveitar esse tempo só para respirar. Uma boa forma é fazer meu próprio corpo me ajudar a fazer ao meu diafragma funcionar melhor. Então, se, por exemplo, é muito comum você ver pessoas nessa hora abaixada aqui, ó, o que não faz muito sentido para mim. Se eu pensar nesse sentido de load explode, uma boa estratégia é usar o load explode a meu favor. Então eu vou murchar. Pratique isso, é a quantidade de oxigênio que você põe para dentro. Então, em 2, 3 frequências dessa respiração, eu vou ter uma troca respiratória muito melhor e que eu vou ajudar o meu corpo a recuperar melhor. E eu vou ter uma facilitação mecânica que vai me ajudar a render melhor. E atleta de alto nível que vive sempre no limite, isso pode fazer toda a diferença. Outras aplicações que a respiração tem também, por exemplo, e a gente pode criar várias estratégias pensando todo esse formato que eu te falei, de treinos, mas a gente pode também usar a respiração, e são outras estratégias, como por exemplo uma estratégia de meditação. Você pode meditar focando no controle da sua respiração. E isso ajuda muito alunos que às vezes são muito ansiosos, que a gente precisa trabalhar dentro desse formato. Outra coisa que é muito interessante, respiração ajuda a relaxar. Quando a gente controla e faz trabalhos de controle de respiração, todos esses trabalhos que eu estou fazendo aqui, se você quiser fazer aí na sua casa, você vai perceber que você começa a entrar numa frequência de relaxamento interessante. Então você pode até usar essa frequência cardíaca como resposta e você vai perceber que você tem uma queda da sua frequência cardíaca em função do relaxamento. Outra coisa que também é muito legal, você pode trabalhar a respiração como uma forma de energizar. Estou cansado, eu preciso produzir um trabalho. Eu consigo, existem técnicas para isso, que você faz uns trabalhos de respiração com algumas sequências e algumas ativações e relaxamentos em função da passagem do ar, que fazem com que você ative todo o seu corpo. Inclusive tem alguns trabalhos que é legal que você nem faça à noite, porque depois você não dorme. Por umas 2, 3, 4 horas você acaba ficando sem dormir. Então, respiração dentro de todo esse contexto, é muito legal a gente entender como tem várias variáveis para treinar a respiração sem ser grande expert. Só pensando, tá, vamos pensar só nessa lógica. Frequência e sequência. Ou seja, eu posso respirar, puxo rápido, solto devagar, puxo devagar, solto rápido, os dois rápidos, os dois devagar, rápido, inspira, rápido, solta, devagar. Tá, tem a pausa entre cada um dos dois estágios. Coloco um exercício e faço toda essa brincadeira dentro desse exercício. A hora que eu faço load do exercício, eu faço load da respiração. A hora que eu faço explode do exercício, eu faço explode da respiração. Inverto esse processo, faço ele com frequência maior, com frequência desincronizada do movimento. Ou seja, o movimento está super lento, a respiração está super forte. E aí o contrário, eu subo super rápido, soltando o ar devagar. Ou seja, são coisas que a gente pode fazer o tempo inteiro. Esta é a lógica do treinamento tridimensional, é não ter limites e pensar enquanto eficiência. Ser o mais eficiente, levar o nosso corpo à sua excelência. Isso é diferente de malhar. É levar à excelência. É um termo muito mais bonito. Beleza? Bom, espero que tenha sido isso. Vou voltar a falar ainda de respiração em algum momento, que é um tema que eu gosto muito. Mas por hoje é só. Até mais. Tchau.